Salve família vascaína, torcida vascaína de todo o Brasil, de todo mundo, beleza? Mais um vídeo do Marcão Templário no canal, nesse dia 28 de fevereiro de 2018, quarta-feira, véspera de jogo do Vasco, na Taça Rio, Vasco versus Macaé. O Vasco agora entrando com a equipe titular. Vamos ver como é que vai ser o nosso desempenho, né, pessoal? Vamos direto aos assuntos das notícias do Vasco que eu tenho para passar para vocês, né? A primeira, a mais polêmica de todas, né? A questão do sócio geral. Hoje no Vasco, infelizmente, essa crise política ela está sendo muito fomentada pela imprensa de uma forma geral. A crise política, que na verdade são disputas de visões diferentes dentro de uma política, de um clube ou até mesmo de um país, isso é muito importante. A atuação da chapa Sempre Vasco, representada pelo Júlio Brandt, está sendo uma atuação perfeita na visão de oposição. Eu acho que você tem que sim, todo clube, todo país deveria ter uma oposição forte que cobre, de fato, promessas de campanha de uma situação, né, que hoje é representada pela diretoria administrativa de Alexandre Campelo. Estou gostando muito de ver isso. Só que, infelizmente, a imprensa vem fomentando muito essa disputa política. E isso não é bom para o Vasco. Tá? Nós, torcedores do Vasco, precisamos tentar separar a briga política, a disputa política, visões políticas diferenciadas do campo, do futebol, da arquibancada. Isso é muito importante. Tá? Essa questão do sócio geral é muito polêmica. Ela varia muito de clube para clube, né? Eu estava vendo alguns valores aí que foram até divulgados pelo Júlio Brandt, que eu ainda não sei se são verdades, né? O Corinthians, por exemplo, ele tem uma adesão igual a que o Vasco colocou, né? E uma mensalidade maior da que o Vasco propôs e aprovou no Conselho Deliberativo. Aí você pega um Botafogo, pelo que eu pesquisei, o sócio torcedor nas próximas eleições para 2021 vão poder votar, pagando apenas R$14 por mês, sem adesão. Então, assim, varia muito. Então, eu pouco entendo disso. Eu estou esperando o Campelo se manifestar a respeito. Eu acho que é muito importante a gente escutar o nosso presidente, o que ele vai falar a respeito disso. Como varia muito, isso eu acredito que vai de clube para clube. Claro que o Júlio Brandt, né, através da chapa Sempre Vasco, gostariam muito de preços populares, porque ele tem a massa vascaína, né, a seu favor. Então é claro que para ele é muito interessante colocar zero de adesão, ou 200, 300 reais no máximo de adesão, dividindo em 10 vezes, com uma mensalidade baixinha, porque vai ter muita gente aderindo e com certeza, como a massa é Júlio Brandt, ele teria total vantagem nas eleições de 2020. Então ele está defendendo uma visão que é positiva para a chapa dele, né? Vamos aguardar agora a visão do Campelo. O que o Campelo tem a dizer sobre isso? Qual a visão da situação? Tá certo? Vamos com calma, pessoal. Não vamos tomar partido antes da gente escutar todos os lados da história. Isso é muito importante. Vamos saber separar a política do Vasco da arquibancada, do campo, do futebol. Ok? Vamos para o próximo assunto aqui, que é Lasa. Né? Quantas foram as vezes que eu comentei aqui no canal, né, pessoal? Sobre o patrocínio da Lasa. O patrocínio master do Vasco. Pelo jeito, né, infelizmente, iremos caminhar para uma rescisão de contrato. Por que eu fico triste? Porque os valores, né, conforme eu já falei, tem até um vídeo só sobre isso. Quem quiser rever, quem não viu, quiser ver, né, tem um vídeo só falando sobre a Lasa. Os valores, cara, que são propostos pela Lasa no contrato são muito melhores do que os valores que estavam sendo praticados com a Caixa Econômica Federal, né, como patrocínio master do Vasco. A classificação do Vasco na Caixa não é uma classificação ruim. Ele é do mesmo valor do Santos, por exemplo. Né? Mesmo valor ele é segundo patamar de classificação. Acima só, né,
a turma dos mulambos e do Corinthians, que, né, enfim, é algo questionável, né? Mas então era uma classificação máxima até então que o Vasco conseguiria. E os valores da LAS eram muito superiores, né? Só o adiantamento era praticamente a parcela anual da Caixa. Então eu estava assim torcendo muito para esse patrocínio acontecer. Infelizmente não aconteceu. E aí fica aquela preocupação. O Alexandre Campelo, quando tomou a decisão em ser presidente do Vasco, será que ele não estava conversando com investidores? Porque quando você quer assumir um clube, você não pode assumir sozinho. Você precisa de investidores. Campelo, trabalha, Campelo. É só isso que eu espero de você. Se a Lasa não entrou, cadê o nosso plano B, C? Campelo, o Vasco precisa e precisa de muito dinheiro. É muito caro você manter um futebol profissional hoje em dia. E olha que o Vasco está longe de ser uma das equipes mais caras do futebol brasileiro, tá? Trabalha, Campelo. Estou preocupado. Giovanni Augusto, como todos já devem ter visto, né? Infelizmente o jogador tem uma contusão no joelho, que a princípio não é necessário intervenção cirúrgica, mas são 6 semanas fora. Isso significa que o atleta só retorna em abril. E ele está só começando no Vasco, né? Infelizmente, era jogador que, se não tivesse problemas no joelho, teria totais condições em abril de ser titular e estar completamente entrosado com a equipe. Como ele só vai voltar em abril, esse entrosamento provavelmente só final de abril, início de maio, terminando a fase de grupos da Libertadores. É uma pena. Vamos torcer para que o Caprés consiga recuperar de forma mais rápida possível esse atleta, para que ele esteja apto o mais rápido possível para a nossa equipe do Vasco. Gostei da estreia dele, bom passe, qualidade, né, nos passos, mostrou falta de ritmo, mas infelizmente essa contusão preocupa. Fase de grupos da Libertadores da América. O Vasco, eu estava lendo no regulamento da Conmebol, o Vasco tem que inscrever mais 5 jogadores para a fase de grupos. Ele já inscreveu 25 jogadores, né, para as fases iniciais, a segunda e terceira fase. E para a fase de grupos, são 30 jogadores. E o Vasco tem até 72 horas antes da sua estreia, 13 de março, contra a Universidade de Chile, em São Januário, para inscrever os jogadores. Surge aí uma questão, né? Sem a Lasa, sem a chegada do dinheiro do Coutinho, previsto ali para o início de março, mas que a gente não sabe se essa verba será penhorada ou não, né? Com a contusão do Breno, do Kelvin, do Ramon se estendendo um pouquinho, a do Breno ainda mantida para o final de março, início de abril. Ok, dá para disputar a fase de grupos. Agora Ramon para junho e Kelvin para julho, fica difícil saber quem que o Vasco vai inscrever. Quais serão os 5 jogadores, porque a fase de grupos se encerra em maio. Então Ramon e Kelvin não vão jogar a fase de grupos. Então não é necessário inscrevê-los agora, né? Fechar essa vaga. Ficariam essa dúvida no ar, né? Quem que nós vamos escrever como lateral esquerdo e mais um atacante? O Breno daria tempo, ok. Contratações, acredito que não vão ser feitas. Por quê? Porque o Vasco primeiro precisa de dinheiro para quitar as dívidas salariais com os atletas, para depois pensar em contratações. Visão acertada. Essa visão vem do Pelaipe e do Drummond, desde a sua apresentação. Né? Para quem recorda, eles chegaram no Vasco falando isso. Vamos colocar os salários em dia para depois começarmos a avançar mais em contratações. Então fica essa dúvida. O Vasco tem tempo, porque é até 72 horas antes da estreia, então ele ainda tem algum tempo para ver a questão das receitas, quitar salários, né? Quitar os salários atrasados com os jogadores e, de repente, tentar fechar pelo menos um centroavante, né? Já que a lateral esquerda vamos ficar desfalcados, sem o Ramon, não vai dar tempo. E o Kelvin, que é um atacante, também não vai dar tempo. Mas nós temos ótimas opções no elenco, né?
Paulo Vitor, Caio Monteiro, Paulinho, Rildo, jogadores que jogam pelos lados do campo, né? O Kelvin não seria tanto prejuízo assim, vamos falar dessa forma. Agora, a questão do centroavante, sim, isso aí é emergencial. E lateral direito também. Não sei se vai dar tempo, tá? Porque o atraso com as receitas no Vasco vem atrasando todo o planejamento, né? Todo o horizonte vascaíno. Vamos aguardar. Eu tenho certeza que os próximos dias teremos muitas novidades. Eu sou sempre um otimista quando se trata de Vasco da Gama, tá? Sou torcedor, né? Sobre o jogo do Vasco contra o Macaé, a gente já vem falando isso aqui no canal, né? O Ricardo Graça, o zagueiro da base, que vem jogando pelo lado esquerdo do Vasco, ele veio caindo, né, nas últimas partidas da Libertadores. Não sei se teve excesso de confiança ou falta de experiência que atrapalharam o rendimento dele em campo. Então, muito provavelmente, a dupla contra o Macaé vai ser Paulão e Eraso. É o que a gente já vem falando, né, pessoal? Fechar a casinha. O Vasco precisa ajustar o seu sistema defensivo. É o que eu falei no meu último vídeo, onde eu fiz aquele rascunho, né, que eu desenhei o que eu gostaria que viesse de jogadores para reforçar o Vasco. E eu comento muito na parte final do vídeo ali sobre o sistema defensivo, destroçado, né? O Zé Ricardo tem que correr contra o tempo. Dia 13 de março está aí. Ele precisa remontar. Muito provavelmente, Henrique é o nosso titular na lateral esquerda, Pikachu na direita. Isso é fato. Com as deficiências que ambos têm, serão os nossos dois laterais titulares. Agora ele precisa definir a dupla de zaga para o quarteto da defesa começar a se entrosar de fato com os volantes, com os meios, né? Isso é para ontem, pessoal. Isso é para ontem. Então vou torcer muito por essa dupla, Paulão e Eraso. E eu ainda confio muito no nome Wehrley, tá? Eu acho que ainda quem vai acabar fazendo essa dupla num futuro próximo deve ser Breno e Wehrley, mas isso é mais para frente, bem mais para frente, né? Acho que a nível de momento, Paulão e Eraso e o Wehrley tentando disputar essa vaga com o Eraso, tá? Mas precisamos sim que tenha essa liga, esse entrosamento o mais rápido possível para a gente começar a estrear na fase de grupos com o pé direito, com uma vitória em casa, para dar confiança, para que essa equipe continue numa crescente e, quem sabe, faça um ótimo papel aí na Taça Rio para dar mais moral e psicológico para os jogadores na sequência da fase de grupos, tá certo? Ainda hoje a gente deve postar aqui um vídeo sobre o pós-jogo do Racing contra o Cruzeiro. A gente precisa analisar os nossos adversários, que são ótimos adversários, né, pessoal? Não vai ser nada fácil esse grupo da morte, não é verdade? Então é isso. Por hoje é só, é o que eu queria dizer. E, pessoal, desculpa aí ter demorado um pouco para fazer um novo vídeo, mas realmente eu vivo numa correria muito grande, graças a Deus, trabalhando, marido, pai de família e estudando. Então, assim, essa correria acabou me impedindo de fazer mais vídeos, mas eu vou sempre que possível estar aqui no canal junto com vocês para a gente conversar, falar sobre Vasco, tá certo? Forte abraço, pessoal.